Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos ao Aceleração de Vendas, o nosso bate-papo aqui sobre vendas, sobre espiritualidade, negócios e outras cositas más. Hoje estamos aqui com um convidado especial, já eu apresento ele, mas antes eu vou pedir, claro, para você dar um like, se inscrever no canal para que você fique sabendo sempre das novidades. E, se você gostar do episódio, compartilhar com seus amigos para que você possa, então, divulgar a nossa palavra, como a gente diz, levar a nossa palavra para mais pessoas, para que a gente possa chegar em lugares ainda distantes e desconhecidos, quem sabe. Olha só, estamos aqui com um cara, o grande Emerson, vocês já vão entender porque é grande quem não conhece ele, quem já conhece já entendeu porque é ele. Emerson Mota, ele é o Key Account aqui da Aceleração de Vendas, um especialista em vendas, um cara que eu tenho orgulho de ter contribuído com o desenvolvimento da carreira dele, porque hoje ele se tornou um cara muito, muito fera em vendas e com altíssimas especialidades, técnicas de vendas e tudo mais. E eu queria, então, agradecer a presença do Emerson aqui no podcast. Ele teve no episódio passado com o Caio Salero, que foi o professor ali de PNL. A gente vai falar muito sobre PNL, mas vamos falar também sobre vendas, sobre Bíblia, sobre física quântica, quebrando o hábito de ser você mesmo, estoicismo e assim por diante. Emerson, seja muito bem-vindo. Valeu, valeu. Obrigado, turma. Prazer poder contribuir com esse podcast uma vez mais. Boa, maravilha. O Emerson já esteve aqui no podcast que a gente fez um tempão atrás, depois vocês podem buscar um episódio aí falando sobre a Bíblia, no episódio passado falando sobre PNL, e para começar esse nosso bate-papo aqui, ó, Emerson, me conta assim, quais são nos últimos 3 ou 4 meses, quais foram os principais insights assim que você teve sobre as possibilidades de melhoria do processo de vendas? Eu brinco sempre que o pessoal diz que o produto é bom e é só vender, né? Mas você se especializou, claro, durante os últimos anos todos em vendas, mas me conta os 3 principais insights dos últimos 3 meses, coisas que você falou, cara, isso aqui mudou a minha cabeça, isso aqui fez com que eu fosse para outro lugar. Legal. Cara, 3 insights assim que eu posso trazer de início aqui, que tem me aberto muito a mente nesse lugar. Primeiro de que o vendedor ele é um consultor, ou pelo menos o que a gente chama de um perfil consultivo, né? Então, quando a gente fala muito de vendas, a gente tem os mais diversos perfis de vendas e uma história de vendas a se contar, né? Mas antes o vendedor era muito uma pessoa que tinha um perfil um pouco mais agressivo, em alguns cenários também persuasivo, isso não se perde hoje, claro, mas mais do que nunca tem se pedido, tem se buscado um perfil de consultividade no vendedor. E o que é ser uma pessoa consultiva? É uma pessoa que ela busca entender a fundo as dores do seu público-alvo. Então, olhar pelo olhar do outro, né? Olhar pelos olhos pelo óculos, pelos olhos dos outros. Algumas pessoas usam a expressão calçar o sapato dos outros, né? Então, estar no lugar do outro é algo que um médico, por exemplo, em seu consultório, ele faz para poder entender bem a dor do seu paciente, nesse caso, né? E que não é diferente com o vendedor no cenário do seu cliente. Um segundo, né, falando aqui, o que eu acho bem legal, talvez até acoplado um pouco com a questão de ser consultor, é ser um cara que busca solucionar problemas. Então, um solucionador de problemas. Tem até uma frase, né, do JJ que eu gosto bastante, que ele fala de que o dinheiro ele está no problema. Né? Então a gente busca aí várias formas de poder abrir um negócio, iniciar alguma coisa, e mais do que nunca um vendedor que, por natureza, tem um perfil mais empreendedor, né? Ele vai buscar oportunidades, frentes de negócio onde supostamente não tem, ou onde tem, mas que não foi tão explorado assim. Ele precisa ser uma pessoa que quebra barreiras, e para quebrar barreiras ele precisa buscar problemas para serem solucionados. E quando você resolve a dor de uma pessoa, essa pessoa ela pode te pagar o quanto ela tiver e achar necessário pagar, porque você resolve o problema dela. E uma terceira coisa é entender de gente, entender de ser humano. Então, a gente fala, né, sobre vendas, né, e você disse aqui uma frase, né, que a gente sempre costuma mencionar, que muitas vezes é dito de que o produto é bom e é só vender. Mas esse só vender, a gente sabe que tem muita coisa embutida nisso, e nessa questão de você ser uma pessoa que entende de gente, veja, mais do que vender esse copo, entender a gramatura dele, como ele foi feito, de que marca que ele é, para que tipo de bebida que ele é utilizado. Mas é entender quem que é a pessoa que bebe, em que ocasião que ela bebe, qual que é o período que ela costuma beber, o que ela bebe, qual que é o formato de copo que agrada a ela, se é rústico dessa forma ou se ele é um pouco mais liso, reto, enfim. Entender as pessoas, entender de gente. Então, o vendedor, mais do que nunca, ele tem que entender mais sobre gente para poder vender mais e melhor comprovadamente. Boa, muito bom, cara. Ser consultivo, até me veio uma história aqui legal, porque é o consultório, né? Consultório do médico é porque ele é um consultor? Será que é o consultório
Vou até procurar saber agora que Justo, né? fiquei curioso. Vou passar por uma consulta, né? Ele fala, uma consulta, Cara, você vai ser consultivo, né? Vamos explorar mais sobre isso. Resolver problema, acho que isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente está só focado em falar bem do nosso produto. E por mais que a gente fale as características, a gente fala num curso que a gente tem que chama CVBA, características, vantagens, benefícios e atração, mas por mais que eu fale das características, das vantagens, benefícios e atração, o produto não é o que o cliente quer comprar, ele quer resolver uma dor. Então é aquela história, né, que você citou a questão do copo. Pô, o cara quer ter um momento romântico com a esposa dele e ele quer tomar numa taça de vinho de cristal. Então qualquer recipiente, um copo de requeijão serviria para tomar o vinho, mas não é isso que ele propõe para aquele momento, enfim. Então muito legal essa questão de resolver problema e entender o ser humano. E o que você tem lido e estudado para se aprofundar nisso? Eu sei que o Emerson, turma, para vocês conhecerem, é um leitor voraz. E aí ele aproveita os momentos que ele tem aí para ler. Então eu costumo não indicar o livro para ele, vou falar aqui a minha escassez, porque a hora que eu indico para ele já acaba de ler antes de eu acabar. Então, e olha que a gente gosta de livro, né? Para quem vê a prateleira aí. Mas fala assim, cita uns 5, 6 últimos livros que você leu, aleatório, não precisa seguir nenhuma regra. Sei, ou que você tá lendo, ou enfim. Boa. Tem uma série aí, mas assim, se for agrupar em assuntos, né, e até olhando para esse lugar, tem muito relacionado a vendas, propriamente dito, né, entender processos de vendas, o que tem de mais de inovador em vendas. Cita um aí. Eu tô gostando bastante de ler o Dale Carnegie nesse lugar. Dale Carnegie, a Associação Dale Carnegie, né? Tem até, se for para indicar aqui, né, tem até uma relação de 3 livros que eu achei bem legal, inclusive de umas cores interessantes, né, amarelo, vermelho e azul. O azul é escute. Então, para ser consultor, você tem que escutar bem, o nome do livro, né, que fala sobre escuta. Inclusive, ele traz até... O bacana desses livros do Dale, entre outros que eu posso citar aqui, é que a cada capítulo traz um exercício, né? Pratique isso, um homework, né? Então, você consegue praticar, você consegue ter uma avaliação de escuta e assim por diante. Um outro é Connect-se. Esse livro tem me aberto muito a mente para esse lugar, de se conectar com pessoas, né? Quantas das vezes a gente vai numa reunião, numa festa, e a gente tem receio de se conectar com as pessoas, ou até quando quer conectar com pessoas bem estratégicas, né? Mas quando você tem um interesse genuíno de se conectar com todo mundo, como uma das histórias que o Carnegie traz no livro Connect-se, ele cita a história de uma pessoa que, por exemplo, queria falar com o CEO numa festa, só que essa festa estava tão cheia de pessoas e o CEO estava tão acobertado de pessoas, né, que ele fala, cara, nunca vou chegar nele, né, no homem ali. Mas aí ele vê uma mulher de lado ali e ele vai conversar com ela, ele se conecta com ela. E começa a falar sobre as coisas do interesse dela, e ela acha interessante, uma viagem pra neve, a última vez que ela esquiou, tudo mais. Aquilo chama a atenção dela. E ele teve uma conexão genuína com ela, não teve nenhum segundo interesse nesse lugar. De repente o CEO chegou próximo, e aí a mulher falou, olha amor, vou te apresentar aqui esse homem que eu conheci agora há pouco. Então veja, ele se conectou sem nenhuma intenção, diretamente dita, com a esposa do CEO, e ela colocou ele num lugar acima, né, diferente de outros que estavam super interessados em colocar a pessoa. Então Connect-se é um livro que explora muito isso, e o vermelho é o venda, né, tipo, até com um acento, como é que fala? Da vovó ou do vovô? Não, seria, desculpa, seria na verdade de interrogação e seria de afirmação. Sim. Isso. Então, vendar, né, de gritado, assim. Sim. E é bem legal porque ele fala sobre processos de vendas, você seguir uma cadência de vendas e tudo mais. Então, Dale Carnegie tem me aberto muito a mente para esse lugar, e aí eu posso citar alguns livros de PNL que eu tenho lido, Tony Robbins tem me dado muito abertura para isso, um livro específico do Richard Bandler, né, se a gente pode falar um pouquinho, a gente pode falar no podcast anterior, inclusive, né, sobre ele como criador da PNL. E falando a respeito de resolver problemas, você ter uma mente mais aberta para o ser humano, a PNL tem me ajudado muito nesse lugar. E uma outra série de livros que eu tenho lido, assim, que eu posso falar é um pouco de estoicismo, que tem me aberto muito a mente para poder entender o que está sob o meu controle e o que não está. Ainda mais no cenário de vendas, né? A gente pode explorar um pouco mais, mas acho que de começo eu posso abrir nesse lugar. Maravilhoso. Então, acho que já fica uma dica aí para quem quiser modelar aqui o próprio Emerson, que ler de maneira compulsiva, assim, é uma coisa muito importante, porque
Cara, lá eu digo que você conversa com o livro, né? Você vai Conversa. permitindo que o seu cérebro faça novas sinapses, assim, é muito legal. Eu tô lendo nesse momento, o Emerson tá lendo também, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Então fica aí mais uma dica. Sim. Só que o livro é tão interessante, cara, que eu não consigo avançar, porque cada página é uma aula. Então você fica... Mas eu tô um pouco pra frente da metade, mas eu vou degustando como se fosse uma garrafa de vinho pra você, aos pouquinhos, vai lendo, digerindo e vendo como é gostoso. Enfim, a gente ir saboreando e fazendo novas sinapses, criando coisas novas, enfim, muito louco. Sim. Cara, me fala uma coisa, Emerson. Você passou por uma experiência de PNL que a gente contou no episódio passado, e uma das coisas que você trouxe, né, a gente conversou um pouco, foi sobre a questão de ressignificar o não, que é um dos principais medos do ser humano, porque leva pra gente lá no nosso cérebro primitivo, quando nós éramos lá na época primatas, em que quando a gente recebia um não dos nossos compadres lá da tribo, a gente não conseguia cuidar da fogueira e caçar. Então, não pra gente significa morrer. E se tem uma coisa que o vendedor recebe todo dia, é não. E das mais diferentes formas, né? Às vezes é um não sem resposta, implícito, às vezes é um não explícito, e até é legal sempre dizer, cara, que o sim é sempre explícito, né? Quando o cara diz, cara, eu vou fechar com você, você não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Então, use sempre essa referência, assim, do tipo, cara, o sim é sempre claro. Qualquer outra coisa que não seja sim é não. Assume isso que fica mais fácil. E aí você trabalhou um pouco isso, eu queria que você dividisse com a gente essa ressignificação do não. Legal, bacana. Primeiro, o ato de ressignificar, né? É algo muito importante, assim, para qualquer ser humano, na real, mas para o vendedor, muito mais, porque, como o Marcelo mesmo diz, né? É algo que tá lá no nosso cérebro, a parte reptiliana do nosso cérebro, né? Então, tem algo, assim, dentro de nós que não aceita o não, né? E a gente usa como alguns... são palavras auxiliadores linguísticos, né? Para alguma coisa, né? A gente pode falar de alguns aqui. O não, o ainda, o mas, o só, né? A gente fala só, então são algumas palavras que mexem com a gente em algum cenário. E quando fala de ressignificar, eu já tinha uma leitura muito interessante sobre ressignificação através da Bíblia, né? Porque a Bíblia ela traz muito nessa questão da ressignificação uma palavra mágica aí, né? Que é a palavra perdão, né? Então, inclusive, quando eu pude estudar um pouco de PNL, foi me apresentado a ressignificação como um ato de perdão, inclusive, né? Então foi bem interessante para mim nesse lugar. E aí o que abriu a minha mente mais ainda para entender que, poxa, eu tenho que dar uns 2 ou 10 passos atrás para poder entender o que eu tô sentindo, para ressignificar, foi o estoicismo, né? Então quando você pega o estoicismo e você pega grandes pensadores, né, de cabeça eu já posso citar, por exemplo, o Marco Aurélio, que foi um dos imperadores, né? E ele foi um imperador diferenciado porque ele foi um imperador filósofo, né, como alguns dizem. E ele fala que ele divide essa questão do estoicismo, a visão do estoicismo, em 3 grandes etapas, né? A primeira é percepção, a segunda é ação e a terceira é vontade, né? E aí, não citando os outros ainda a princípio, mas percepção é a primeira. E perceba, percepção é você justamente entender o que você está enxergando, né? Uma das frases que eu acho bem interessante do Marco Aurélio e que o Ryan Holiday, né, que é um grande expoente hoje do século XXI sobre o estoicismo para o mundo corporativo hoje, ele traz muito a seguinte frase, né? Aqui eu vou parafrasear, mas vocês vão entender. Ele fala assim, cara, não importa o que fizeram com você, importa o que você fez com o que fizeram com você, né? Então, inclusive, eu tô debruçando ali o diário estoico dele, né? Que são 366 meditações, né? De sabedoria, lição pra vida, tudo mais. Então ele pega os grandes pensamentos, Sêneca e tudo mais. E hoje mesmo, inclusive, o pensamento foi muito sobre isso. A razão, a fonte do seu sofrimento. E qual que é uma das fontes do nosso sofrimento? Ou a principal delas, né? A gente pode falar, poxa, qual que é a fonte do seu sofrimento? Então você que tá em casa, ouviu essa pergunta e eu trago ela pra você. Qual que é a fonte do seu sofrimento? E o estoicismo mostra que a fonte do nosso sofrimento é o pensamento, né? A gente costuma dizer, poxa, a fonte do nosso sofrimento é o governo, a fonte do nosso sofrimento é o dólar, a fonte do nosso sofrimento é a falta de. E, cara, tudo isso, ou grande parte disso, está ocupando um espaço, um triplex no seu cérebro. Isso consome a sua energia, que a PNL vai falar sobre isso, né? Consome a sua energia, consome seus pensamentos, de forma que você não consegue se desassociar dessa situação, ter uma percepção mais ampla e dizer, opa, peraí, eu tô me afundando e gastando uma energia onde eu não preciso gastar. Preciso ressignificar isso.
Então, no processo da ressignificação é muito isso. E quando eu trouxe esse contexto, né, para falar de algumas referências que eu tenho particularmente, mas falando diretamente de vendas, é puramente isso. Quando a gente recebe o não, a gente vê a objeção com relação à nossa proposta, ao serviço, ao produto que a gente está ofertando, quase como xingando a nossa mãe, tá ligado? A gente tá vendo isso como uma rejeição. Estamos sendo rejeitados. Mas peraí, você tá sendo rejeitado mesmo, né? E aí a PNL tem muita técnica para você se aprofundar nesse lugar. Mas assim, você precisa desassociar. Você precisa ter uma visão sobre quem você é e quem você foi naquela situação. E quando você tem uma visão ampla, você consegue dizer, poxa, peraí, eu tô sendo muito subjetiva na minha interpretação. Um dos capítulos do livro O Obstáculo ao Caminho, que é do Ryan Holiday, né, falando sobre o estoicismo, é justamente isso, traga objetividade para sua vida. E o que é objetividade? Objetividade é ser objetivo, ser direto. Mas aí tem o contraposto, que é subjetividade. O que é subjetividade? É você estar envolvido na situação, né? Então você fala, eu estou muito chateado. Tá, chateado com o quê? Como que você está chateado, né? Me defina o que é chateado para você. Vamos explorar essa situação. Quando a pessoa fala estou muito chateado, o estou torna essa frase subjetivo. Porque você está envolvido da situação. Então, às vezes a situação aconteceu e nem foi para te ferir, mas você toma como vítima e você se fere e diz que, nossa, ficaram de mal de mim, viraram a cara para mim, não gostaram do meu produto, não gostaram de mim. E não é isso. Agora, quando você tem uma visão objetiva, você se afasta da situação e olha para a situação de uma maneira objetiva. Por que rejeitaram o copo que eu estou tentando vender? Né? Será que ele não tem os atributos que atendem a essa pessoa? Será que eu não pude traduzir a fundo os atributos do produto para essa pessoa? Então você consegue ter uma visão mais objetiva da coisa. E aí, no exercício, né, quem pôde assistir o podcast anterior pôde ver ali, eu pude trazer um pouco do que aconteceu ali na PNL, não vou me aprofundar muito, então assista o episódio anterior. Eu tive um momento de ressignificação e eu fui ancorado, né? Uma das técnicas da PNL é a ancoragem. O que é a ancoragem, né? De maneira bem resumida? É um atalho para você alcançar uma emoção desejada. Então, talvez você hoje esteja no seu computador, né? E aí você abre lá uma foto ou algum arquivo, PowerPoint, Excel, e se você clicar com o botão direito, vai ter uma opção lá que é atalho, né? Quando você clica na opção atalho, ela abre aquela opção na sua área de trabalho do computador. Ou seja, quando você vai abrir o seu computador, você tem um atalho para chegar mais rápido àquele arquivo que você teria que abrir milhões, trilhões de páginas, talvez, para chegar até ele. É justamente isso que a ancoragem funciona. Então, bater no peito, para mim, por exemplo, foi um botão que eu aperto aqui dentro de mim que me faz acessar uma sensação boa, onde eu me sinto confortável e já começo a pensar, no meu caso ali, quem assistiu o episódio anterior, pensar no meu melhor estágio, no meu melhor momento quando eu faço uma venda. Mesmo recebendo não, né? Então, nossa, que loucura, que contraditório. Mas é isso que a gente faz para poder vencer as adversidades da vida, né? Muito bom, cara, muito bom. E é isso aí, porque, a gente sabe que vai receber o não, né? Eu acho que uma outra coisa que eu trago sempre, assim, o não é para oferta, não é para você, né? Exato. Então, às vezes a pessoa fica ofendida, etc e tal, mas o não é para oferta, né? Então, cara, nesse momento eu não preciso do que você tá vendendo. Perfeito. E é assim que eu, pelo menos, tento ressignificar, né? Mas um ponto importante para sair também dessa grande tristeza que seria o não é, cara, ter volume. A gente fala muito de prospecção e alguns vendedores mais experientes vão dizer, eu não prospecto mais. Cara, eu só lamento, porque independente do seu estágio de venda, quanto mais sênior você for, você tem que prospectar. Sim. Eu penso o seguinte, todo dono de empresa prospecta. Porque, cara, o cara tá fazendo isso o tempo inteiro. E aí, assim, que se você tem pouca oportunidade, pouco lead, você sempre vai ficar numa situação de dizer assim, cara, putz, o não vai ser mais dolorido, né? Vai. Cara, eu só tenho esse projeto para bater a cota do mês e aí, putz, o projeto cai. Aí a dor é grande. Agora, cara, se eu pulverizo em mais propostas, eu consigo diminuir a pressão e fazer um negócio um pouco mais inteligente, né? Que nesse lugar, assim, acho que talvez, se você quiser, você pode até contar uma das características que você sempre gosta de citar porque você me escolheu, né, na hora de trabalhar como vendedor, na aceleração, mas um cara que eu tô tentando modelar, assim, eu tô até lendo um livro dele, pude assistir a série, recomendo, é um documentário, né, e eu pude ler o livro dele, que é o Arnold Schwarzenegger, né, ele tem um livro que fala sobre as 7 ferramentas da vida, e aí a série Arnold fala muito sobre as 3 fases da vida dele. Mas uma coisa que eu queria trazer é como que a primeira fase dele como fisiculturista, né,
Acho que é por isso que você me chama de grande, Sim. inclusive, né? E é a questão de ele utilizar esses recursos que ele pegou na sua adolescência e na sua juventude como maneiras de poder vencer na vida. Como ator, posteriormente, e depois como governador da Califórnia. Sim. E aí um dos capítulos lá que ele fala é sobre você ter visão, você não desistir dos seus sonhos, e um dos tópicos, dos subtópicos é repita, repita, repita. Né? Então, o exercício físico e musculação de uma maneira mais direta, obviamente que as outras também têm a sua questão de repetição, né? Então, o jogador de futebol, ele tem que bater pênalti várias vezes para ficar bom no pênalti e assim por diante. No fisiculturismo tem muito isso. E uma coisa que o Arnold tinha, que eu pude ver na série, ele fala muito no livro também, é que ele fazia os exercícios e ele pegava uma parede parecida com essas que a gente tem aqui no estúdio, clara, branca, e ele pegava um giz e colocava ali quantas repetições que ele tinha que fazer de leg press, de agachamento, de supino, bench press, de supino inclinado, enfim, todos os exercícios que ele podia fazer. E ele falava, só mais um, bora fazer, só mais um. E eu acho legal, e aí eu ficava pensando, né, quando eu fazia os exercícios, eu ficava pensando muito isso. Cara, é repetição por repetição. E aí ele fala no livro, né, de que não é a repetição, mas é o acompanhamento da repetição. Porque se você faz, por exemplo, né, pra quem gosta de academia ou tá tentando aí fazer alguma coisa, né? Inclusive foi essa uma das âncoras que eu instalei numa das pessoas lá na PNL. Fazer um cara acordar de manhã. Já você conta essa aí, que essa é boa. Muito boa essa daí. Mas relacionada ao supino, né? Então, por exemplo, você vai fazer 10 repetições. Cara, não são só as 10 repetições. É fazer uma repetição de cada vez e entender como que o seu corpo está reagindo. Então veja que existe uma introspecção no exercício físico muito grande. Sim. Como que você está respirando, a maneira como você está fazendo exercício, e não só fazer por fazer 10 repetições. Né, de uma maneira na presença, né? Estar na presença. Por que eu tô trazendo isso? E eu acho legal no Arnold, pude viver isso um pouco na musculação, e por que eu tô trazendo isso, né? Porque tem a ver com vendas, totalmente. Sim. Cara, tem que fazer 70 atividades dia, né? Então, beleza, vou fazer 70 ligações, vou fazer tantos WhatsApps, tantos e-mails. Não é só repetição por repetição. O que eu fiz de errado no último que eu posso melhorar para aqui. E, cara, quanto mais você faz, mais profissional você fica no negócio. E aí eu lidava com situações, particularmente, onde pessoas não conseguiam entender esse negócio do poder da repetição, né? O poder de você programar a sua mente, né? Para você fazer essa repetição e entender a razão de tudo isso, relacionada a processos de vendas, né? Então, cara, eu preciso fazer 70 atividades dia para conseguir ter uma conversão de agendamentos mínima satisfatória de, sei lá, 2, 3, 5 agendamentos dia, para conseguir ter um número de reuniões, porque, obviamente, nem todo mundo que eu vou ligar vai conseguir participar de uma reunião, quantas propostas que eu vou progredir e quanto que eu vou conseguir fechar no final do mês, a partir das negociações e toadas que eu vou conseguir levar. Então, além de tudo isso que a gente acabou de falar agora, seja o CEO da empresa ou seja o vendedor júnior, ele precisa entender que a repetição faz parte do dia a dia. E quanto mais ele fizer, mais eficiente ele vai se tornar. A gente tem aqui uma métrica de 70 atividades dia, né? E aí é sempre uma dor, quando toda vez que vê alguém que era novo, etc. Tá, mas eu tenho que fazer 70. E aí o vendedor, para poder provar que a gente tá errado, faz 70 atividades bosta. Então o cara vai lá e fala assim, puta, eu vou mandar 70 hoje no WhatsApp, só pra dizer, eu fiz 70 e não deu certo. E aí é quase que dizer pro cara, é igual você ir na academia, fingir que tá levantando peso só pra você enganar quem, velho? Você vai enganar você. Né? Eu acho que tem muito... O Emerson, né, foi um dos motivos dele ter vindo pra cá. Vários são os motivos, mas um deles é justamente a questão dessa questão do esporte, de ser muito relevante, porque o esporte, ele tem a autorresponsabilidade na veia, né? Você tava levantando lá 30 quilos no supino, aí você ficou 20 dias sem na academia. Não adianta você achar que vai voltar e levantar 40, velho. Você vai voltar, vai ter que voltar para um 25 e depois vai para 30 de novo. Então o esporte traz isso de uma maneira muito... Tipo, não tem como você enganar, velho. 40 quilos é 40 quilos, bicho. Ou você treinou para levantar ou você não vai conseguir. Exato. Simples assim, né? E enquanto no trabalho dá para dar um miguezinho, né? Não, eu fiz 70 atividades, tá vendo? 70 atividades não funciona. Eu consigo um caminho que é um atalho. A gente tá cheio de gente que faz isso, né? Não, eu tenho um atalho. Aí o cara acha... Né, todo mundo, fazendo ali 60, 70 atividades, ou seja, um ritmo de alta performance, registrando nos CRMs, etc e tal. E aí, quando a gente olha, o cara que fala assim, não, eu vou bater a meta fazendo 15, fazendo 30. Aí você fala, cara, será que eu sou um imbecil, velho? Não é possível, o cara é tão inteligente que com 15 sprintzinhos o cara vai chegar ao resultado, né? Exato. Então é o cara que chega na academia e diz, cara, não vou treinar igual o personal falou, não, eu já fui esse cara, tá, turma? Então eu posso falar. Que quer enganar a outra pessoa, mas no fundo acaba recaindo sobre o cara, né?
Sim, exatamente. A autorresponsabilidade é um tema muito forte nesse lugar. Muito bom. Muito bom. Emer Show, e me conta aí, cara, como é que a PNL, se você recomendaria que as pessoas fizessem o curso de PNL e o que isso mudou a sua vida, assim, antes e depois, é isso? É uma ponte que é antes e depois? Né? Abre um portal, né? Abre um portal? Cara, praticamente. Eu vou te dizer assim, pude falar um pouco no episódio anterior, mas reafirmando e trazendo algumas colocações. Primeiro que vendedor, você é vendedor que escuta a gente, e talvez você até que não seja vendedor ou passou por essa cadeira em algum momento, mas fala, isso é pra mim, ou tipo, as habilidades que eu desenvolvi em vendas, ou desenvolvo até hoje, elas são válidas pra qualquer contexto? Sim, ela é. E o que eu achei mais interessante na PNL é como tem coisas ali que eu já sabia fazer, mas eu não tinha consciência do poder delas, né? Era um competente e inconsciente. Competente e consciente em alguns cenários, né? Então, outros, obviamente, eu tomei consciência da minha incompetência também, né? Você aprende coisas novas. Mas assim, falando em vendas propriamente, quando você toma essa consciência do seu poder que você já possui e o quanto que você pode desenvolver isso através, né, e a aceleração de vendas tem isso embarcada no seu conhecimento, que é metodologia, né? Processos fazem pessoas diferentes alcançarem resultados semelhantes. Então, eu pude me apresentaram frames que me ajudaram a estruturar aquilo que eu já fazia sem intenção. Então, olha o felizardo que eles pegaram na rua, né? Um cara que tinha um superpoder, que não sabia disso, deram pra ele uma capa e uma roupa de super-herói e mostraram pra ele que tinha uma maneira dele conseguir fazer isso e alcançar resultados. Então, se eu fosse resumir um pouco, seria isso que eu passei. E os frames são muito interessantes, mas assim, é muito uma questão de você... Acho que a palavra é intencionalidade. Você ganhar um poder de ser intencional naquilo que você faz. E hoje, toda reunião que eu participo, até nas remotas, assim, eu consigo fazer uma coisinha ali que eu vejo que a pessoa correspondeu, seja com voz, ou seja com a... Seja com texto, o corpo, exatamente, a reação dela, tipo, ela te segue, assim, é muito interessante. Inclusive, eu fiz o curso, quem quiser fazer, obviamente, esteja à disposição. O Caio é um cara muito gente fina e os professores também que estão ao redor dele, pude conhecer o Samuel, ainda estou para conhecer o Cláudio, né? O Cláudio Lara, um cara genial, assim. Ele treinou o Pyong Lee, por exemplo, né? Um hipnotista muito conhecido. Mas o que eu queria trazer aqui para você, vendedor, talvez, que queira se introduzir no tema, mais para vendas, um livro que eu indico bastante é o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Tipo, um livro fantástico. Uma das histórias que ele traz nesse livro, entre tantas, na questão de rapport, né? Rapport é uma técnica muito falada, né? Sobre PNL e em vendas, principalmente. É uma história muito legal que ele fala, por exemplo, de uma mulher que leu o livro dele e aplicou na prática. Quando ela aplicou na prática, o que ela fez? Ela saiu com o marido dela e foi jantar. Quando ela foi jantar, ela se deparou com uma outra mulher que estava do outro lado da mesa, um pouco distante dela, assim, né? E quando ela viu aquela mulher, ela falou, tá bom, então achei uma oportunidade para colocar em prática as técnicas desse livro. Beleza. Quando ela fez isso, o que ela fez? Ela viu que a mulher estava cruzando as pernas, e ela cruzou as pernas sem olhar para os olhos dessa outra mulher. Ela viu que ela estava posta, uma vez ela se aproximou do banco, assim, colocou a mão no queixo e falando com o marido dela, né? E ela também fez isso, sem olhar diretamente nos olhos da mulher que ela não conhecia, lá do outro lado. E aí ela coçou o braço, assim, um pouco distante, e também ela fez isso de uma maneira espelhada, né? O espelhamento. E aí o livro fala que, do nada, essa outra mulher que estava percebendo esses traços, né, de comportamento, ela se levantou, foi até essa mulher e falou, desculpa, eu te conheço de algum lugar? Então, tipo assim, o livro mostra de que essas técnicas de espelhamento, eles desfazem de barreiras que nós vendedores lidamos muito numa primeira abordagem e causa uma sensação de semelhança, que essa é uma das questões do rapport, principalmente relacionada à PNL. Então, para você diminuir barreiras, para você diminuir as questões de sequestro emocional, quando a pessoa ela lida com alguém que apresenta uma ameaça para ela, né? Isso também tá muito relacionado ao nosso cérebro reptiliano. Ou ela trava, né? O famoso freeze, ou ela luta, né? O fight, ou ela foge, né? Tipo, ela foge de você, tem um desejo de fugir de você porque é uma ameaça. E o livro, né, fala dos 90 segundos não à toa, porque os primeiros 5, 10 segundos é isso. Então aquela questão de que a primeira impressão é a que fica, é verdade. Sim. Então você precisa entender como vendedor e como ser humano, na verdade, né? A primeira impressão que você está deixando para as pessoas.
E o rapport dentro da PNL, ele tem muito essa questão de você diminuir as barreiras. Então, quando você chegar em alguém novo, já vai ter uns filtros, já vai ter umas barreiras. Sim. Que roupa que ela tá usando, o cabelo dela, essas coisas. Pra você ver como até o nosso corpo fala, comunica muito, né? E aí você precisa diminuir essas barreiras criando semelhanças, né? E aí eu uso muito isso nas reuniões, tipo, tô numa reunião, né, hoje de manhã mesmo, a gente tava lá com diretoras que elas estavam um pouco mais afastadas da cadeira, mexendo assim na mão e rodando, às vezes, o caneta, algo do tipo. E eu olhando aquilo e fazendo um pouco disso também, a ponto delas quererem olhar pra mim e ver algum ponto de semelhança e querer trocar ideia a partir disso. Então você derruba algumas dessas barreiras quando você faz essa técnica. Então, aqui é só um de vários exemplos que eu poderia trazer de PNL. Muito louco. Você aplicada. Falou isso. Na reunião de hoje aconteceu, né? Porque eu tava sentado lá e aí eu tava num espaço meio apertado ali, né? E aí eu sentei com a perna cruzada assim. Deixa eu pegar mais água aqui pro Emerson, senão ele não consegue completar o podcast. E aí eu tava em determinada posição e eu vi que cada vez que eu mudava, a pessoa mudava. Mas como eu era o vendedor na mesa, achei difícil dela estar me espelhando, assim, né? E aí eu tava muito mais entendendo, puta, a pessoa tá completamente conectada. Conectada, né? isso. Assim, aí ela ia mexer no celular, eu aumentava um pouquinho o tom de voz. Perfeito. Não com ela, óbvio, né? Na apresentação. Sim, então aqui a gente tem que prestar atenção, tal. Sim. E isso é muito louco. Quando você ganha esse domínio da plateia, da audiência, demais. né? Aí tinha uma pessoa que a gente chama de blocker, né? Que é uma pessoa que tá mais ou menos jogando contra ou querendo mostrar que sabe, etc e tal. E aí você já consegue neutralizar essa pessoa para poder trazer a harmonia para a reunião, né? Então essa foi uma reunião interessante. Emershow, me fala o seguinte, cara. O apelido do Emerson aqui é Emershow. O Emershow tava lendo o livro Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday. E ele... Tudo certo aí, produção? Boa. E ele estava comentando desse livro para mim e eu queria que você trouxesse algum insight, porque eu acho o copyright do título muito bom. Animal. Cara, o obstáculo é o caminho. Aí você fala, cara, não, mas eu tenho que ser com a água, contornar o caminho. Então, conta um pouco dessa confusão que o título causa no nosse cérebro, porque nesse obstáculo é o caminho, pô, eu tenho que ir pelo obstáculo. Conta como é que o Ryan Holiday desdobra essa questão assim. Não sei se você tem alguma história do livro que você possa trazer e tal. E aí, se você puder fazer um paralelo do livro com a Bíblia, né, de alguma coisa assim, seria interessante. Com certeza. O Obstáculo ao Caminho é um livro muito interessante. Na verdade, ali mora realmente a base do que a gente pode entender de uma maneira mais metodológica o que é o estoicismo. Então, eu falei aqui no comecinho, né, a respeito dessas 3 fases de um estilo de vida estoica, né? Então, falei de percepção, falei de ação e falei de vontade, né? Então, falei até um pouco como a PNL contribui nessa questão de percepção. E, realmente, o catching phrase do livro é incrível, né? Então, obstacle is the way, o nome do livro em inglês. O obstáculo é o caminho. Quando a gente lida com o obstáculo, a primeira coisa que a gente quer fazer é desviar, né? Dar um bypass, pegar um atalho, né? Assim por diante. Na Bíblia, cara, são muitos exemplos que a gente pode entender que, sim, precisamos encarar os obstáculos e, sim, ao encarar os obstáculos, a gente se torna muito melhor do que a gente imagina, né? E aí, falando do livro do Ryan Holiday em si, ele abre com uma história bem bacana. Ele fala, né, na verdade, uma anedota, assim, né? Ele fala de um rei que tinha o seu reinado, tinha pessoas, né, nesse reinado e tudo mais. Então, a gente até brinca, né? Um rei sem terra não é rei, né? Então, ele tem a terra e ele tem as pessoas, ele tem o povo. E aí, ele lutou por esse povo, ele venceu muitas guerras e trouxe um momento de paz para esse povo. Só que nessa que ele viu que o povo estava em paz, por longas décadas, esse povo passou a viver uma vida de bonança, facilidades, né? Tem até uma frase que eu gosto bastante, eu trouxe recentemente na escola bíblica, que eu dou aula, né? Para jovens e adultos ali, que é uma frase que diz assim, tempos de guerra criam pessoas fortes, pessoas fortes criam tempo de paz, tempos de paz criam pessoas fracas, e pessoas fracas criam tempos de guerra. Então é um ciclo, né? Então as pessoas fortes, elas nascem no tempo de adversidade, obstáculos. E as pessoas fracas vêm em tempos de paz, né? E esse rei estava vivendo esse tempo de paz e ele ficou chateado com isso. Ele falou, poxa, esse povo não tá levando em consideração o que eu fiz, esse povo tá ficando acomodado, esse povo não tem a mesma mentalidade que eu tenho. Cara, eu vou fazer o seguinte. E aí, o que ele fala na história? Que tinha um caminho que dava acesso a essa cidade, de onde vinha todos os suprimentos da cidade. Esse rei, ele coloca uma grande pedra na frente desse caminho.
Então ele fala, eu vou colocar um obstáculo, vou colocar algo no caminho que tá suprindo o meu povo e vamos ver como é que eles vão reagir, né? Então ele cavou um buraco, colocou aquela pedra e ficava do lado de fora da pedra, do lado de trás da pedra, como se estivesse escondido na pedra, né? E ficava vendo o que o povo estava fazendo. Então quando o povo pegava o caminho do dia a dia, né, para buscar seu pão, para pegar os recursos necessários, eles olhavam para a pedra, alguns ficavam estudando a pedra, olhando assim. Esse obstáculo é muito grande, não consigo ultrapassá-lo. Alguns até tentaram empurrar a pedra. Vamos todo mundo junto aqui empurrar a pedra, que não sei o quê. Quando viram que a pedra não saía do lugar, na primeira tentativa, eles viram que o obstáculo era muito grande, imenso, na perspectiva deles, né? Percepção que eu tô falando aqui. E não desistiram. Então, cara, a vida é assim, né? Poxa, nosso rei, a vida é assim. Então eles aceitaram, se sujeitaram ao obstáculo. E aí a história, né? O livro fala que um camponês de fora, que não era da cidade, ele olhou para aquele obstáculo, ele estudou o obstáculo, falou, tá bom, vou ver algumas formas. Ele empurrou, não deu certo. Então ele fez uma primeira tentativa, não deu certo. Só que diferente do povo que estava dentro do reinado, ele não desistiu na primeira tentativa, né? E aí tem uma lição de empreendedorismo muito forte só nesse trecho, né? Que se você estudar, e aí o livro do Obstáculo ao Caminho vai trazer muito essa ideia, Marcelo tá aqui, não vai deixar eu mentir, e eu pude ver história também de outros empreendedores. Cara, se você quer empreender e você acha que a vida de empreendedor é um mar de rosas, né? Como diz, tem até um hino da igreja que diz isso, né? A vida é um mar de rosas, mas as rosas têm seus espinhos também, né? Também. E, cara, se você quer prosperar na vida como empreendedor, saiba de que você vai, primeiramente, passar por alguns percalços muito complicados. Inclusive, momentos onde você vai dar de cara com a pedra e você vai sofrer. Só que o empreendedor é um cara que não desiste, apesar das adversidades. Então, às vezes, você vai ver pessoas que vão quebrar na primeira, na segunda, na terceira, talvez até na 100ª oportunidade, mas na 100ª ele vai dar certo. E as pessoas que vêm de fora vão pensar, esse cara é um sortudo, esse cara deu certo, esse cara filho de papai, que não sei o quê, algo do tipo. Mas só Deus e as pessoas que estiveram próximas desse empreendedor sabem o quanto que ele tentou, né? E esse camponês dessa história que eu tô comentando, ele passou por algo semelhante. Até que ele entendeu que, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma outra pedra menor, vou pegar um pedaço de madeira e vou fazer uma alavanca, né? E quando ele faz essa alavanca, essa pedra vira. E aí quando a pedra vira, dentro desse buraco, o rei tinha colocado um tesouro, um baú, cheio de muito, muito ouro, né? Cheio de muito de pedras preciosas. E aí o camponês, ele pega aquilo e fala, nossa, caraca. E ele pega uma carta lá, que era a carta escrita pelo rei. E a carta diz assim, nunca desista dos obstáculos. Quando o obstáculo ele está no seu caminho, ele passa a ser o caminho. E aí ele cita uma frase que é do Marco Aurélio no livro Meditações, né? Que ele diz assim, o impedimento à ação fomenta a ação. Então, quando você passa por uma situação... Vai devagar, volta de novo aí. É isso. O impedimento à ação fomenta a ação. Então, quando você está sendo impedido de fazer algo, mais vontade você tem de fazer aquilo. Tá. E o obstáculo, ele tem essa característica de chegar na nossa frente e travar a nossa ação. Né? Então, imagina que você é um trem, você é uma locomotiva. Você não para por nada. E, de repente, vem um obstáculo que travou você. Dá até uma crise, né? Tipo, imagina, você vendedor que tá batendo meta, pá. E aí vem uma crise, né? Como veio diversas outras, né? O livro Antifrágil, tá até aqui, inclusive, acho. Ele provoca muito esse lugar, né? Pandemia pode ter sido uma crise para algumas pessoas, para outras pessoas deu até bom, né? Mas você vê situações onde o obstáculo para essa locomotiva. O impedimento à ação fomenta a ação. Então, o que o Marco Aurélio está dizendo com isso? Quanto mais energia você retém para o momento certo para você agir com ação, e uma ação, não uma ação qualquer, sabe? Vou sair divulgando, vou sair da empresa, vou fazer qualquer coisa. Não, é uma ação direta, uma ação racionalizada. Você consegue obstruir o obstáculo, né? Então, esse livro ele explora muito esse lugar, a questão da percepção tem a ver com a sua visão sobre o obstáculo, né? Então, tem um episódio bíblico muito legal, que para quem lê a Bíblia conhece, que é quando o povo de Israel ele estava para conquistar a terra prometida, né? Mas apesar da terra ser prometida por Deus, ela precisava ser conquistada, né? Então isso é um ponto interessante. Deus prometeu a terra, mas tinha inimigos lá. E aí o Moisés, que foi um dos líderes da época, ele mandou 12 espias para irem até aquele lugar. 12 espias porque quem lê a Bíblia sabe de que é composta por 12 tribos, então era um líder por cada tribo. Beleza.
Então, homens jovens, fortes, né? E eles foram dar uma espiada, né? Por isso que é o nome espia, espiões. Eles foram dar uma espiada na cidade. Quando eles foram, eles voltaram. Quando eles voltaram, eles vieram trazer o relatório dessa visita, né? E aí, 10 deles falaram o seguinte, cara, aliás, desculpa, os 12 falaram o seguinte, realmente, a terra prometida é do jeito que Deus falou. Ela emana leite e mel, é uma terra frutífera, uma terra próspera. E aí, 2 deles, que é Josué e Caleb, eles ficaram animados com isso. Falaram, cara, tamo com sede, velho. A terra é boa, vamos conquistar. Só que os outros 10 falaram, tá, só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? É que tinha gigantes lá. Tinha uns caras muito grandes, de 2,5 metros, 3 metros, que eu não sei se a gente vai conseguir vencer deles. E aí eles falam uma frase bem interessante. Nós, abre aspas, né? Nós éramos como gafanhotos perto desses gigantes. Fecha aspas. Olha essa frase, né? Com tudo que a gente falou aqui no começo do podcast, PNL e tudo mais. Olha como a mente dessas 10 pessoas estava programada, né? Eles se viam como gafanhotos perto dos gigantes. Eles não estão falando que os gigantes olharam pra ele e falaram, você é um gafanhoto pra mim. Sim. Eu mesmo, diante do obstáculo, me coloquei como pequeno. É a percepção do cara. Sim. Tá ligado? Então você vê que é percepção, estoicismo. E PNL também, porque o cara se autoprogramou nisso, ele já aceitou a derrota. Sim. E aí, talvez até já esbarrando com vendas aqui, que a gente gosta bastante de falar sobre isso, né? Quantas vezes a gente perde pra nós mesmos, velho? Né? A gente falou aqui de exercício físico, a gente falou aqui de vendas. Dieta. Né? Dieta, exatamente. Né? Prospecção. Aquele cliente, vou ligar só amanhã, não vou ligar hoje não. Perfeito. A gente tem até uma dinâmica aqui, né, assim, que a gente já tá muito afiado aqui. A imersão é aquele cliente, puta, peraí que eu já vou fazer o follow-up agora. A gente não hesita em fazer follow-up, né? Exato. Negócio que, a imersão é tal cliente, puta, beleza, vou mandar agora. Não, e esse cliente, cara, usa a atração aqui, vamos usar aqui essa condição pro cara poder fechar esse mês, exato. Beleza. Então, eu vejo que é uma evolução muito grande, porque em alguns times a gente ainda fala, liga. Eu vou anotar aqui que eu já ligo. Tô só fazendo uma outra coisa. Caralho, liga pra esse cara logo, porra. Porque, mano, o cara, você vai. Por que você vai fazer outra coisa que não é ligar pro cliente que vai fechar, velho? Perfeito. Mas eu tô sempre arrumando o espaço. Então, quando você tá diante de um time, o cara fala assim, eu vou anotar aqui no caderno, eu já ligo. Eu falei, ixi, velho, esse cara não vai, já perdeu pra ele mesmo. Já perdeu pra ele mesmo. Quando ele fala assim, eu vou anotar e já ligo assim, puta, na minha cabeça vem, puta, eu vou anotar e não ligo. É isso que aparece pra mim. O balãozinho é esse, né? Pô, porque você já não liga agora, velho, pro cara? Porque, mano, você quer vender, o cara tem uma condição, né? Então, muito legal o já, que é uma frase que é tipo, vou fazer agora, né? Se torna uma palavra do tipo, não vou fazer agora. Isso aí. Né? Já eu ligo, já. Né? Tipo assim, que nem quando a mãe chama... parada é por que você está hesitando em ligar. Exato. Você poderia dizer, cara, legal, então eu vou ligar agora pra esse. Por quê? Porque se o vendedor... tá numa reunião de vendas, por exemplo, discutindo possibilidades de vendas, e aí tá com o líder dele, com o gerente e outros vendedores, cara, o cara foi dando os insights, você já vai usando para poder vender mais, bicho. Uhum. Né? Então, claro que dá para se planejar e fazer depois, não é isso que eu tô querendo dizer, mas quando a gente tem essa questão do follow-up, das possibilidades de dizer não, é onde a gente mais vê o vendedor virando gafanhoto, para ele mesmo. Para ele mesmo. E tanto que um dos medos que a gente mapeou, né? A gente mapeou 9 medos de prospecção e 9 de... CRM. Uso do CRM. E um deles é o cliente saber mais que eu. Então, eu poderia dar, né, nesses 9 medos, 9 motivos de por que a pessoa diz, cara, não vou ligar agora, vou ligar depois. Uhum. É porque o cara tá com algum medo. Pode ser que a agenda dele esteja corrida, mas 99,99% das vezes que a gente vê, não é falta de agenda, é falta de coragem. Esse é o ponto, né? Exatamente. Muito bom, Emer Show. E se você fosse separar um versículo da Bíblia pro vendedor, assim, mas tem que ser um só, velho. Uhum. Um só, de tantos. Quantos tem? Mais de 5.000, né? Vixe, é muito versículo, né? Mais de 1.200 capítulos. Muita coisa. 66 livros, enfim. Mas qual que você separaria, assim, que vem no seu coração agora, fazer, cara, esse aqui seria um do que o vendedor pode ler todo dia, pode pôr na cabeceira, que ele vai precisar. Sim. Cara, um que eu acho bem legal, eu vou até citar um outro aqui que eu uso até como tom de graça, de piada, né? Mas antes dele eu vou citar um mais legal aqui. Que eu, inclusive, posso citar esse exemplo de como que eu usei, não com vendas, mas para vencer desafios. O versículo vai ser Filipenses capítulo 4, versículo 13, né? Que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que, inclusive, eu te mandei esse versículo quando você estava na convenção da Bahia, não sei se você vai lembrar, né? E esse é um versículo muito interessante, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Jesus, nesse caso, é uma frase do apóstolo Paulo quando ele fala sobre as questões das adversidades. Olha o que ele fala antes desse versículo. Ele fala assim,
soube o que é viver uma vida de bonança, de riqueza, mas também soube o que era viver uma vida pobre. Soube o que era dormir numa cama e soube o que era dormir no chão, né? Então ele fala sobre essa questão de viver as dualidades da vida, né? Coisas que você rejeita, coisas que você almeja, né? Digamos assim. Mas o interessante é que ele conclui dizendo: aprendi o segredo de viver contente com a vida. Contente no sentido de contentamento, né? Estou contentado com a situação atual, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, no caso de Paulo, né, de uma maneira mais específica, o cara tinha uma missão extraordinária da maneira como ele viveu, né? Enfim, quem conhece sabe muito bem. Mas esse versículo é um versículo que todo mundo que tá ouvindo esse podcast tem que carregar. Apesar das adversidades, e aqui quando a gente fala dos temas que eu tô estudando, que a gente fala muito aqui, até na aceleração internamente para os nossos clientes, eu uso muito isso na musculação, inclusive, né? Que eu falei aqui do Arnold. Cara, o primeiro músculo... Marcelo, vou fazer essa pergunta pra você. Qual que é o primeiro músculo que falha no treino? Você que tá treinando bastante, né? Cérebro. Perfeito. O primeiro músculo que falha é a sua mente. Nunca é a sua perna na cadeira extensora, nunca é o seu bíceps no bíceps rosca. Independente do exercício que você está fazendo, o primeiro que vai dizer: calma, parou, chega, falhou, melhor não continua, é o cérebro. O seu músculo, ele aguenta mais. Então o que eu tô querendo trazer com isso, e talvez esse versículo bíblico pode te ajudar? Posso todas as coisas aquele que me fortalece. Posso, poder. Todas as coisas, generalizando. Mas, cara, todas as coisas. O que é todas as coisas, velho? Todas as situações, todas as circunstâncias. Naquele que me fortalece. Então existe um poder que te fortalece, e quem acredita na espiritualidade sabe de que Deus ele pode dar essa força. Mas é muito mais do que isso. É você condicionar a sua mente a entender que você pode mais do que você imagina. Sim. Ponto. Né? Ponto facultativo. Talvez eu diria que você pode mais do que você imagina, mas você precisa imaginar antes de poder. Excelente. Vamos dizer assim, Excelente. eu posso mais do que eu imagino, só que, então, eu posso aqui e imagino aqui. Okay. Mas eu preciso desenvolver a capacidade de imaginar aqui para poder chegar aqui. De crer mais. De crer mais. Ótimo. Então, assim, eu posso tudo, tá? Mas o que é tudo? Então eu preciso, né? Então é aquilo que a gente fala assim, o cara deseja a diferença de intenção e expectativa, né? Pô, expectativa, eu quero ter o carro X, branco, etc e tal. Pô, legal, mas de repente o universo pode querer te contemplar com um carro maior. Exato. Só que você tá tão focado nesse aqui que você vai chegar nesse aqui. Sim. Né? Então, talvez assim... Tipo um nível de fé, se a gente fosse categorizar. Cara, eu posso tudo, e é verdade, pelo menos tudo que algum ser humano fez, o cara não é diferente de você pode fazer também. Perfeito. Mas... você pode ter o que você nem imagina, mas é preciso imaginar para ter. Imaginar para ter, perfeito. Né? Porque se eu não consigo imaginar, como é que eu vou... Né? Exato, se você não consegue nem conceber na sua mente, quanto mais na realidade. O caso de que a gente pega times de vendas que não batem meta, o cara não se vê batendo a meta. Você fala, cara, como é que vai ser quando você bater a meta? O cara ele não consegue escrever. Ele não se dá a liberdade de imaginar. E aí, sonhar é de graça, né? E sonhar é de graça. Então, quanto mais o cara sonha de maneira mais precisa, assim, ele consegue, talvez, alcançar, né? Alcançar, almejar. E esse versículo, ele me dá muita luz para esse lugar. Na verdade, eu pude até ler a Bíblia e, ao ensinar ela de uma forma muito ampla, quando eu estudei estoicismo, PNL, ainda, obviamente, estou estudando. Física quântica, deixa eu falar um pouquinho, né? De como que isso transforma a sua mente. Transformar a sua mente, né? Então, cara, aqui dentro da sua cachola tem uma massa cinzenta que ela tem um super poder, né? O Joe Dispenza, no livro dele, ele fala que é um supercomputador. O computador mais avançado da face da Terra. Sim. É o cérebro humano. E a gente tá numa fase da humanidade, século XXI, né? Hoje, dia 25 de fevereiro aí, né? De 2025, aonde está sendo olhado muito esse lugar. E se tem uma pessoa que sabe usar, ou talvez não sabe 100%, mas ele já usa de uma forma não intencional, o cérebro é o vendedor, né? Então, a gente estuda muito sobre aquecimento global, terra, situação do universo, economia, filosofia. Houve um tempo para espiritualidade, teologia, entre outros temas. Houve um tempo muito dedicado e até hoje é. Mas agora, mais do que nunca, o ser humano está se olhando para dentro. As empresas estão trazendo esse lugar, né? Mindfulness está prosperando por conta dessa questão. Vamos olhar para dentro do ser humano, recursos humanos e assim por diante. E uma coisa que eu acho legal, né? Talvez se a gente fosse já até mudar para a questão de autodesenvolvimento, né? A gente falando um pouco do quebrando o hábito de ser você mesmo. O Marcelo usou uma palavra aqui que eu achei bem legal. Se dar a oportunidade de se imaginar numa situação, né? E o Joe Dispenza, ele utiliza, né, talvez até indiretamente um pouco da PNL nesse lugar,
que é o fato de você se imaginar, se dar liberdade de se imaginar. E aí tem um ponto lá do livro que eu acho bem legal, no capítulo Cérebro e Meditação, que ele fala que existem 3 formas de pensar, de se usar o cérebro, na verdade. Na verdade, ele fala assim, o cara é fora da curva, né? Existem 3 cérebros, ele fala. É isso que ele fala. O cérebro que pensa, o cérebro que faz e o cérebro que é, ou o estado de ser, né? Então, por exemplo, é um exemplo que ele traz no livro, né? Você talvez esteja aqui nos ouvindo e você está no processo de tirar sua carteira de motorista. Ou você já tirou sua carteira de motorista. É até melhor esse exemplo. Quando você começou a dirigir o carro, você pensou como é dirigir um carro, né? Então, passo a marcha para cá, viro, pá, não sei das quantas, coloco a seta na hora de virar e tudo mais. Ao ato de você pensar como funciona, trazendo para o racional, né? O jogo do interior do tênis explora muito esse lugar. Também, um livro que a gente gosta bastante é o Rápido e Devagar, né? Que fala muito sobre isso. Pensamento 1, pensamento 2. Então, você traz pro pensar, você traz muito pro lugar do neurocórtex, né? Que ele fala. Então, um lugar racionalizado. E aí, ao racionalizar, você começa a colocar na prática, que é o segundo cérebro, fazer, segundo o Joe Dispenza, ao virar a marcha de maneira até automática. Você nem, né, começa a pensar muito, você está fazendo. E aí, a partir do momento que você começa a fazer, você faz a prova e você passa, e você tem a sua CNH, você passa a ser um motorista, né? Só que o Joe Dispenza, ele traz na ideia dele, dentro da física quântica, de que tem como você pular o estágio de pensar para ser. Então, olha que louco isso daqui. Inclusive, eu tô até lendo um livro do Brian Tracy, né, que fala sobre criatividade. E aí, se você quiser contribuir, Marcelo, sobre isso, ele fala sobre no jogo interior do tênis e também um outro livro que é o jogo interior do golfe. Independente de qual esporte que a gente está falando, vendas, se você quiser encarar vendas como esporte, você, antes de ser, você precisa pensar que você é. Uhum. Né? E eu acho interessante que a criança, quando era criança, ela já tinha muito isso, né? Então, quando a criança fala, eu quero ser um bombeiro, né? Ela pega os brinquedos dela e ela se imagina ali já salvando pessoas de um incêndio, ela já é um bombeiro na prática. Ela já se vê como bombeiro, ela se imagina, né? Tudo mais. Não pensa. Né? Não pensa. Quero ser um médico, né? Assistir uma série lá, quero ser um médico. Sei lá, se você já assistiu Grey's Anatomy, uma série muito bombástica aí na questão, né? Que apareceu. Você com certeza se viu como a Grey salvando pessoas no hospital. Sim. Então você se deu a oportunidade de pensar e imaginar ser um médico, né? Um advogado, talvez você assistiu Suits e ficou louco vendo lá o Harvey fazendo as pessoas, convencendo. Quero ser esse tipo de advogado. Então você se viu de terno e gravata como Harvey. Então você pensou e se tornou antes de fazer, sim, né? Sim. Então você se dá essa liberdade. E aí quando a gente fala de vendas, o Marcelo traz muito isso na palestra dele, eu acho bacana isso. A gente tem um cenário onde pessoas não tomaram a decisão desde criança serem vendedoras, né? Inclusive o CRM americano fala muito sobre isso, né? Você pode dizer com mais propriedade que 70% dos vendedores, eles não quiseram ser vendedores, eles se tornaram, né? Caíram na cadeira de vendas em algum lugar, né? Se quiser explorar um pouco disso. Mas é muito esse ponto de, assim, eles não se deram a liberdade de se imaginar vendedores. Eles não se deram a liberdade de se tornar um cara foda, que vende muito, que consegue resultados e que consegue construir uma família, consegue construir patrimônio com vendas. Até porque no século passado, século XX, vendas era visto de uma maneira muito pejorativa, né? Muito bom, Emerson. Você trouxe um ponto interessante aí, que é isso aí, é pular essa barreira do pensar para fazer e ser, né? Então você só é, né, bicho? Só é. Só que a gente tem um negócio no livro do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, que ele fala essa questão, a gente no fundo, a gente é uma parte da natureza, né? E a natureza só existe abundância. Mas a gente ser uma parte pequenininha no universo gigante, a gente não é ninguém. Exato. Então a gente, dentro das nossas possibilidades, arruma a escassez, o egoísmo, arruma a confusão, porque eu estando preocupado, eu tenho a minha identidade. Quando eu só sou dentro do universo, né? Então pega talvez uma lembrança que você foi passear num grande parque ou numa grande floresta, em que você fala, cara, eu não sou nada, bicho. Exato. Ou quando, para quem viaja de avião, olha lá para baixo, vê as pessoas pequenininhas e fala, cara, olha o tamanho do universo. Então quando eu tô com esse pensamento do todo, eu sou nada. Né? Porque eu tô olhando uma floresta gigante, cara, o que eu sou nessa floresta? Nada, uma árvore tem 20 vezes meu tamanho. E a outra questão é que quando eu sou uma árvore gigante e eu não sou nada, o meu senso de pertencer e de ser fica meio diluído do jeito que a gente foi criado para ser e pertencer. Uhum. E aí eu passo a ter que criar alguma confusão.
Aí eu vou lá xingar o cara do hotel, porque aí eu vou arrumar uma confusão com o cara, aí o meu ego já entra, não, eu tenho meus direitos, você não sabe o que você tá falando. Aí eu volto para toda aquela energia que é do eu mesmo, que no fundo é eu querendo ser grande, mas no fundo sendo pequeno. Glória, vamos para nossa reta final aqui. Queria agradecer ao Emer Show, que tem um repertório vastíssimo, tenho muito orgulho aqui desse cara que é foda. Legal. E que se desenvolve a cada dia, que, tem uma capacidade de ler, de estudar, de conhecer a parte espiritual, de disciplina. Então, cara, muito obrigado por me acompanhar na jornada. Um cara que nas adversidades fala, Marcelão, vamos aí que dá, vamos que já deu. Então, cara, que eu tenho uma honra mesmo de trabalhar junto, assim, uma responsa muito, muito, muito grande mesmo. Tá do seu lado, obrigado pela confiança e só pela presença, que junto a gente vai mais longe. Ombro a ombro. Deixa um recado aqui para todo mundo que estiver te ouvindo, do fundo do seu coração, o que você tiver para dizer, para melhorar a vida das pessoas, para que as pessoas possam ser melhor e, quem sabe, também vender mais e melhor, comprovadamente. Boa, legal. O segundo versículo que eu ia citar, né, que eu acho bacana, assim, de conclusão, quando você lida com adversidades e tudo mais, né, é uma subleitura, e aí quem vai ouvir vai saber do que eu tô falando, né. Então Jesus, ele fala muito sobre a questão do amor ao próximo, né. E eu acho que em vendas a gente precisa ter amor ao próximo, né? Sim. Se o cliente não quer, próximo. É isso então, aí. bora pro próximo. É isso aí, muito bom. E aí, você que tá ouvindo a gente, espero que esse podcast ele possa ter agregado muito pra sua vida, no sentido de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Esse é o nosso propósito, é o que a gente leva, é a mensagem que a gente leva, né? E para você prosperar, a gente fala da prosperidade até financeira, muitas das vezes, mas existem muitas camadas da sua vida em que você precisa alcançar uma prosperidade, uma plenitude na sua vida, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, que seja, onde essas técnicas elas podem te dar uma ressignificância sobre a vida como um todo. E por um acaso, se você conseguir consertar tudo isso, a questão financeira ela vira um mero detalhe, né? Então, muitas das vezes a gente sabe que a gente lida com vendedores que estão assim no pescoço para vender porque se endividaram ou porque estão numa situação onde eles querem ter os sonhos deles, mas a pergunta que eu deixo para você é: de onde vêm as suas verdadeiras motivações? Depois de você ter ouvido todo esse podcast. E talvez você vai descobrir que a sua motivação ela esteja num lugar errado e talvez por conta disso você não esteja prosperando, inclusive na sua vida financeira. Então, eu posso falar que eu estou vivenciando isso, né? E obviamente tenho ainda muito, muito pela frente na minha carreira, mas quando você ajusta esses pontos da sua motivação, o que motiva, o que te leva a fazer o que você faz e você entra a fundo nisso, parece que você... Parece não, na verdade você vai pisar em ovos, né? Você vai mexer nos cantos escuros da sua vida, assim, que vai doer. Mas quando você ajusta isso, pode ter certeza que o resto da sua vida vai ser muito leve, inclusive a sua vida financeira. Então, seja próspero em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a glória. Muito obrigado, turma. Esse foi o episódio 95, já estamos chegando aí no episódio número 100, que vai ter uma surpresa para a gente poder comemorar e celebrar. No mais, queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui até o fim. Agradecer imensamente ao Emer Show, que é um cara que, como eu disse, admiro muito e espero que tenhamos outras oportunidades de ter outros podcasts. Agradecer a turma da técnica aqui, o Alvinho, que faz toda a produção. E se você quiser ter um podcast como esse, não esqueça de acionar o Alvin Soares. Manda os comentários aí, manda o direct, aciona a gente que a gente passa o contato, que ele pode te ajudar aí a produzir o seu podcast. Tá certo, turma? Muito obrigado. Compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, dê o like e vendas. Uou!